Brasil, o império da alvorada. Das estrelas viemos e para as estrelas retornaremos. Um dizer muito simples para o início disso, já que o parlamentarismo não dá certo na América Latina. O semipresidencialismo no Brasil. Mas esse semipresidencialismo no Brasil e na América do Sul e Caribe, o Império da Alvorada, não é simplesmente um primeiro-ministro qualquer. O QI dele vai ter que ser de no mínimo 200 pontos. E a fortuna dele terá que ser no mínimo de 10 bilhões de dólares. Melhor se fossem bilhões. Para mostrar que ele é competente de verdade. Aí vocês podem estar me perguntando, tá, quais ministérios conjuntos esse ministro vai assumir? E esses ministérios são o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério da Economia, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério do Espaço, o Ministério da Comunicação, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento Regional, que dá um sentido múltiplo, e o Ministério da Infraestrutura. Aí vocês devem estar falando, você está louco? Como que ele vai assumir 3, 6, 9, 10 ministérios, sendo que alguns desses são super ministérios? Por isso que eu falei, ele vai ter que ter o QI de 200 pontos e fortuna mínima de 10 bilhões de dólares. Porque esse primeiro-ministro, embora nos outros países o primeiro-ministro atue em assuntos exteriores, aqui na Terra, esse primeiro-ministro vai atuar em assuntos exteriores no céu, no espaço. Lembra que eu falei do Ministério do Espaço? É isso aí. Ministério de Minas e Energia, extração de minerais espaciais. Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, investir pesado em técnicos, tecnólogos e cientistas e engenheiros de todas as áreas. Ministério da Justiça e da Economia, gente com faculdade de Direito e Economia, pessoas com faculdade de Engenharia Aeroespacial, pessoas com faculdade de Engenharia de Minas e Engenharia Elétrica, pessoas com faculdade de Telecomunicações, faculdade de Engenharia Ambiental e Gestão Ambiental e faculdades de Engenharia Civil e também Engenharia de Defesa. Mas Engenharia de Defesa pode ser descartada por causa que já faz parte do Ministério da Defesa, que não está incluso aqui. Então, no caso, seria Engenharia de Petróleo, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia de Controle e Automação. E essa pessoa vai ter que saber desenvolver armas, que nem o Tony Stark, que faz uma arma que dá para ele entrar dentro dela, a forma de um corpo humano, e ele consegue vencer um exército terrorista atacando-os sozinho. Aí vocês me perguntam, quanto ao presidente? O presidente, ele será submetido não ao Senado, mas primeiramente a um Conselho de Ministros. E 104 ministérios da Índia serão aplicados para o Conselho de Ministros desse presidente.
que estará abaixo do primeiro-ministro. E esses 104 ministérios o presidente organizará de tal modo para que todos sejam superministérios, reduzindo de 104 ministérios para 27, que é o número de ministérios lá de Brasília. O primeiro-ministro vai ficar no Palácio da Alvorada e não o presidente. Mas, racionalizando melhor, se o primeiro-ministro vai resolver assuntos espaciais, então ele tem que ficar dentro do Senado, dando as ordens ao presidente do Senado, junto ao Congresso Nacional. Ou seja, o lugar para ele ficar ele não vai ter. Ele vai ficar em um apartamento ou qualquer outra coisa do tipo que o parlamento decidir. Eu não vou decidir por isso. Como ele vai assumir tantos ministérios, ele poderia ser até mesmo um alto comandante, como o Vilas Boas atualmente, e ficar no quartel-general próximo à Catedral da Rainha da Paz, lá em Brasília, perto da Estrutural. Dividiu a América do Sul em 10 regiões e dividiu o Caribe em 2 regiões, totalizando 12 regiões. Um vice-presidente para cada região, totalizando 12 vice-presidentes. 20.000 prefeitos para toda a América do Sul e Caribe, ao invés desses municípios gigantes e aparentemente médios, só que de dimensões absurdas. Então reduzimos os municípios de tal modo a regularizá-los em 20.000 municípios, 20.000 prefeitos, 50 governadores, e esses governadores terão o poder de chefe de governo, ou seja, o primeiro-ministro e o presidente serão chefes de Estado, mas os governadores serão chefes de governo. Ao primeiro-ministro ou presidente, durante as eleições, quererem fazer propaganda política, eles terão que persuadir primeiramente o povo e depois aos governadores para apoiá-los. Se os governadores não apoiar, mas o povo apoiar, que se dane também. Todas as 50 capitais dos 50 estados, dos 50 governadores, serão macrometrópoles, serão transformadas em macrometrópoles, com população atual mínima de 30 milhões de habitantes, em 2050 de 60 milhões de habitantes, em 2080, 120 milhões de habitantes. Show de bola? Então, gente, é só isso mesmo. E lembre-se, Brasil, o Império da Alvorada. Das estrelas viemos e para as estrelas retornaremos. Terra, amor forte, sempre. Dominaremos todos os universos. Os humanos foram criados como seres excepcionais por Deus,
para reinarem sobre absolutamente tudo. Isto nós faremos. Estão satisfeitos? Felizes com isso? É só isso mesmo. 10 minutos e 20 segundos. Shalom, shalom.